A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra uma enorme biodiversidade. Mas muito mais do que uma grande diversidade de fauna e flora, a floresta amazônica também esconde alguns mistérios que podem mudar a compreensão que temos da nossa história. Vem comigo, que eu te conto os detalhes dos maiores mistérios da floresta amazônica. O explorador e cartógrafo britânico Percy Fawcett desapareceu na Amazônia em 1925. Percy, um veterano da Primeira Guerra Mundial, também era conhecido por suas expedições cartográficas à Amazônia. Ele passou a maior parte da sua carreira procurando por uma antiga e sofisticada cidade chamada apenas de Z. Percy saiu em busca dessa cidade várias vezes, mas nunca conseguiu encontrá-la por causa das doenças da região, que sempre o afetavam, e por falta de recursos. Eventualmente, ele conseguiu o dinheiro que precisava e partiu com seu filho Jack e seu amigo Holly Rimmel. Eles saíram de Nova Jersey em janeiro de 1925 e, em abril, chegaram ao Brasil, onde Percy pretendia buscar a cidade. Eles contrataram guias nativos e viajaram até o final de maio, lidando com carrapatos, mosquitos e todos os perigos da floresta amazônica. No dia 29 de maio, Percy deixou os guias na cidade de Cuiabá com um pacote de cartas. Para sua esposa, Percy escreveu sobre o filho. Jack está bem, em forma e ficando mais forte a cada dia. A última frase que ele escreveu para sua esposa foi o seguinte: você não precisa ter medo de qualquer coisa. Bom, desde então, não se ouviu mais falar de Percy e seus companheiros. Especula-se que tenham visitado outras aldeias, como a dos povos Kalapalo, Nafucuiá e Suiá, mas não se sabe ao certo. Tempos depois, agentes do Serviço de Proteção aos Índios foram atrás de notícias, só que não encontraram pistas. Antes de embarcar na missão, Percy pediu à sua esposa que, caso desaparecesse na selva, não enviasse missões de salvamento. Para piorar, ele tinha o hábito de deixar pistas falsas sobre sua localização para ninguém seguir seus passos. Ele nunca foi mais encontrado e ninguém tem pistas do seu paradeiro. Bom, mais recentemente, pesquisadores alemães encontraram cidades na Amazônia da Bolívia que datam da era pré-colonial. Os locais foram descritos como assentamentos urbanos de baixa densidade. Ao todo, foram encontrados 2 grandes assentamentos e mais 24 menores. Os locais provavelmente foram o lar da cultura Casarabe, que se desenvolveu no sudoeste da Amazônia boliviana no período de 500 a 1400 depois de Cristo. Antes de fazerem essa descoberta, havia evidências apenas de locais isolados, pois a vegetação densa dificulta o mapeamento das florestas tropicais. Foi então que eles usaram uma tecnologia para fazer um mapeamento a laser aéreo, que funciona com disparos de feixes infravermelhos e captando sinais refletidos. Estudiosos afirmam que essas descobertas apontam para populações densas, paisagens geradas pelo homem, centros com arquitetura monumental e uma complexa hierarquia de assentamentos que podem ser indicativos de sociedades de nível de Estado, contradizendo teorias de que as populações da região eram pequenas e de desenvolvimento limitado. A estrutura incluía plataformas escalonadas, com estruturas em forma de montículos de plataforma retangulares e pirâmides cônicas de até 22 metros de altura. Como eu disse,
Diferente do que se pensava antes, essa é a primeira evidência clara de que havia sociedades urbanas nesta parte da bacia amazônica. Um dos maiores mistérios da floresta amazônica é a existência de uma terrível criatura. Algumas tribos amazônicas juram que o Mapinguari realmente existe. Embora os biólogos sejam céticos, essa espécie de preguiça gigante supostamente vive nas profundezas da selva. Durante séculos, o Mapinguari foi parte fundamental das antigas histórias transmitidas entre as tribos. Reza a lenda que a terrível criatura tem mais de 2,13 metros de altura, pelos emaranhados e um cheiro horrível. Ao longo dos anos, pessoas que vivem na Amazônia afirmam tê-lo visto pessoalmente. Em alguns relatos, a criatura tem apenas um olho, enquanto outros dizem que tem uma boca no meio do estômago. Os mitos locais sustentam que o Mapinguari é mais agressivo com as pessoas que maltratam o meio ambiente nas densas e exuberantes selvas. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar evidências de que a criatura gigante, parecida com uma preguiça, realmente existe. E não é por falta de tentativa, viu? Vários biólogos passaram um tempo considerável procurando por ossos e excrementos em áreas remotas da floresta. Sem evidências concretas em mãos, eles acham que algo mais pode estar acontecendo. Especialistas acreditam que o mítico Mapinguari é produto de antigas lendas locais e evidências antigas podem apoiar essa ideia, já que arqueólogos encontraram fósseis de uma preguiça gigante conhecida como Megatherium. Esse animal está extinto desde o fim da última Idade do Gelo, mas é possível que as histórias da existência da besta tenham sido transmitidas ao longo de milhares de anos. Porém, muitos moradores locais conhecem as histórias e acreditam que a preguiça ainda está solta por aí. Será que existe a última das preguiças gigantes vagando pela floresta amazônica? Eita, talvez. Só que é mais provável que isso não passe de uma lenda. Entre os anos de 2017 e 2018, uma escavação encontrou alguns desenhos, ou melhor, algumas artes rupestres que podem fornecer pistas sobre os primeiros humanos que viviam na floresta amazônica. Essas artes incluem impressões de mãos e animais, como mastodontes e preguiças gigantes, o que pode explicar a lenda que eu acabei de contar. Essas representações até deram aos arqueólogos um vislumbre de como eram as espécies agora extintas. Encontrados no norte da floresta amazônica colombiana, os desenhos são de 12.600 a 11.800 anos atrás, quando o mundo estava começando a se recuperar da Idade do Gelo. As temperaturas crescentes da área criaram a floresta tropical como a conhecemos hoje. O projeto dos pesquisadores que ajudaram a escavar as cavernas onde os desenhos foram encontrados continua pesquisando para descobrir quando as pessoas se estabeleceram na Amazônia e como afetaram sua biodiversidade. A América do Sul foi o último continente a ser habitado por humanos, que começou na época da última Era do Gelo. Os desenhos são certamente um passo na direção certa para descobrirmos um pouco mais sobre os primeiros humanos a viverem na floresta amazônica. Por último, temos o misterioso caso da baleia jubarte, que foi parar no meio da floresta amazônica. As baleias jubarte migram milhares de quilômetros durante suas vidas, e uma de suas maiores viagens ocorre no verão, quando elas nadam para o sul até os oceanos da Antártica, a partir do hemisfério norte. Em fevereiro de 2019, cientistas ficaram chocados quando uma baleia jubarte foi encontrada morta nas margens de uma ilha no Rio Amazonas. Moradores encontraram o filhote de baleia de mais ou menos um ano
nas margens da ilha de Marajó. Ela estava deitada na costa da abertura do rio no Oceano Atlântico. A descoberta da baleia foi bizarra por vários motivos. Primeiro, que as baleias jubarte costumam aproveitar as águas quentes da bacia amazônica no início do inverno. Em fevereiro, eles já estão longe da região. Além disso, a baleia, sendo encontrada rio acima, em água doce, confundiu os biólogos. O animal também não tinha feridas visíveis, portanto, a caça às baleias foi descartada. Eventualmente, os cientistas passaram a acreditar que o filhote de baleia estava perdido. Uma teoria sustenta que o mamífero foi separado de sua mãe durante a migração. Pequena, fraca e isolada, fortes correntes, fora de estação, a empurraram para o rio. Uma vez lá, os biólogos acreditam que a baleia acabou morrendo no ambiente de água doce. Os cientistas também se perguntam se ele poderia ter ingerido lixo plástico perto da costa, acelerando sua morte. Seja qual for o caso, foi inédito para os moradores locais verem uma baleia na beira do rio. Enquanto os cientistas acreditam que suas teorias podem ser um cenário provável, nada foi provado. Essas foram algumas das surpreendentes descobertas feitas na floresta amazônica. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau.